Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um culto de ensino da quarta-feira. Nós já assistimos a palavra inicial, já ouvimos a palavra inicial, já louvamos a Deus, já recebemos a oração e agora é o momento da palavra. Deus me deu uma palavra há algumas semanas e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Passo a ler. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Até aqui. Jesus estava próximo à caixa de ofertas. Ele estava observando as pessoas e viu os ricos lançarem suas ofertas. Quando ele viu uma mulher que era viúva e era pobre lançar 2 pequenas moedas na caixa de ofertas. Nesse momento, Jesus ele diz aos discípulos: Em verdade lhes digo que essa mulher deu mais que todos, porque todos os outros ofertaram aquilo que lhes sobrava. Porém, essa mulher, de toda a sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Isso chamou a atenção de Jesus. O ato dessa mulher foi grandioso, porque ofertar aquilo que está sobrando é fácil. Difícil é ofertar tudo que você tem, ou aquilo que vai lhe fazer falta. Mas primeiramente é importante pontuar que a observação de Jesus ela é aquém da capacidade humana. Se eu sentar do lado da caixa de ofertas e começar a observar os irmãos trazendo as suas ofertas no momento de ofertório, o máximo que eu vou conseguir enxergar, observar, é eles se aproximarem, esticarem o braço e colocarem suas ofertas lá dentro. Só isso. Jesus, ele tem poder sobrenatural para saber a quantidade e o valor que eles estavam ofertando, como também saber da vida de cada um, detalhe da vida financeira de cada um. Saber que aqueles ricos estavam ofertando naquele momento o que lhes sobrava e a mulher estava entregando tudo que ela possuía. Só Jesus tem esse poder. Esse é o Jesus que nós cremos, um Jesus sobrenatural, que tem essa capacidade, que enxerga tudo, que sabe de tudo. A nossa condição humana não deixaria a gente saber disso. Eu não ia conseguir enxergar através da mão da pessoa, eu não ia conseguir enxergar através da caixa de ofertas. Eu não tenho essa condição. Minha visão é limitada. A de Jesus não. Ela é diferenciada, ela é sobrenatural. Então a observação dele foi aquém da capacidade humana. É importante também observar, pontuar, que em nenhum momento Jesus critica os ricos por terem ofertado aquilo que lhes sobrava. Pode haver essa falsa sensação, essa falsa impressão, porque ele exaltou a mulher fazendo a comparação dela com os ricos, porque ela deu tudo que ela possuía. Eles não, deu o que sobrava. Mas ele exaltou a mulher. Então pode haver essa falsa sensação, mas em nenhum momento ele critica os ricos por ofertarem. Porque o princípio da oferta, o ato de ofertar, ele é bíblico. Independente se é o que está sobrando ou é o que está faltando, Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar. Eu tenho certeza que os ricos, esses ricos que Jesus citou, eles foram abençoados, desde que tenha sido de coração, uma oferta de coração, uma oferta voluntária. Em nenhum momento Jesus criticou eles. Esse ato de ofertar, ele é bíblico, é um princípio de Deus. Se está faltando, está sobrando, não importa. Se é de coração, Deus vai multiplicar na nossa vida. Eu sou pobre, mas se eu trago no meu mês sobrou alguma quantia de dinheiro, mesmo sendo pobre, e eu quero pegar aquele dinheiro e ofertar, Deus não vai ficar bravo comigo, pelo contrário, ele vai ficar feliz. Se for de coração, ele vai ficar feliz. O que a Bíblia condena é ofertas de pessoas que querem se aparecer, querem se mostrar com esse intuito. Isso é condenável, mas ofertar é agradável a Deus. Então, está bem claro que Jesus não criticou
os ricos por ofertarem o que sobrava. Ele exaltou a mulher, então pode haver essa falsa sensação. É importante também observar, pontuar, que Jesus não está preocupado com o valor do dinheiro que você oferta. Jesus, ele olha a intenção do coração, tanto que ele exalta a mulher. Foi a que menos deu em valor financeiro, mas foi a que mais agradou a Jesus, porque era tudo que ela possuía e foi de coração, ninguém forçou ela a fazer isso. E também pontuar que Jesus, ele nos observa o tempo todo, todos os nossos atos, até aquelas atitudes que achamos que não estão sendo observadas. Jesus observa, ele está vendo tudo que a gente faz. Mas para entender a grandiosidade do ato dessa mulher, que chamou a atenção de Jesus a ponto dele relatar aos discípulos o que havia acontecido, a gente precisa entender o contexto da época. Naquela época a sociedade era diferente dos dias atuais. As mulheres, geralmente, de uma forma geral, elas não trabalhavam. Elas viviam para os maridos, para os filhos e para cuidar do lar. Eram pessoas do lar. Naquela época, a mulher que perdia o marido, o sustento da família vinha através do marido. Então, a partir do momento que ela perdeu o marido e ficou na condição de viúva, ela não tinha renda, porque ela não trabalhava. Ela não tinha mais o seu sustento. E algumas viúvas tinham herança do marido, porém, para ter a herança do marido, segundo a lei da época dos judeus, ela tinha que ter filhos. Então, provavelmente, essa mulher não tinha filho, porque ela continuou numa condição de pobreza. E também, naquela época, não era como hoje, que há auxílios governamentais, há um INSS da vida, um Bolsa Família da vida, uma igreja do Nazareno que consegue angariar uma cesta básica para ajudar a família, e outras igrejas que fazem trabalhos extraordinários no âmbito social, ajudando as pessoas. Naquela época não tinha isso. Hoje a mulher é independente, hoje a mulher trabalha, estuda, tem seus afazeres. Naquela época não. Então aquela mulher estava numa situação caótica, uma situação terrível. E aí, tudo que ela tinha em mãos, ela de uma maneira voluntária, ela oferta a Deus. E isso chamou a atenção de Jesus, porque ela fez algo a mais do que ela poderia fazer. Ela fez algo que tocou o coração de Jesus. Se a gente ler o texto de forma crua e nua e não meditar, a gente pode ter uma falsa sensação de que essa mulher, o pobre viúva, Jesus fala viúva pobre de uma maneira literal. E de fato ela era viúva e de fato ela era pobre. Mas a palavra pobre pode nos dar uma sensação de pobre no sentido também de uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, uma pessoa perdida na vida, sem rumo, que não deu certo, que não conseguiu vencer. Essa é a sensação que a gente pode ter. Para a sociedade também, daquela época, poderia ser essa sensação que eles tinham sobre essa mulher. Mas é totalmente o contrário. Quando Jesus exalta ela, nos demonstra que essa mulher tinha um nível espiritual, ela tinha um patamar espiritual extraordinário, diferenciado, irmãos. Porque ofertar aquilo, tudo que você possui, que era o seu sustento, sem saber o que ia ser do amanhã dela, porque ela não tinha renda, ela não tinha um marido, ela não tinha herança, ela não tinha auxílio do governo, e ofertar tudo por amor a Deus mostra a confiança que ela tinha em Deus, mostra a fé que ela tinha, porque ela não ofertou pensando, vou entregar tudo aqui, vou morrer agora e pronto, meu último ato. Não foi isso. Ela ofertou de coração porque ela sabia que Deus ia suprir na vida dela. Ela fez um ato de amor, um ato de fé perante Deus para exaltar a Deus, mas ela sabia, ela tinha certeza que Deus não ia deixar ela na mão, que Deus ia providenciar de alguma maneira o sustento para a vida dela. Essa mulher estava num nível espiritual, num patamar espiritual elevado, irmãos, que poucas pessoas têm. Por isso chamou a atenção de Jesus. Ela fez mais do que ela poderia ou deveria fazer, porque se ela não oferta, se ela não levasse essa oferta, que era o único sustento dela, eu tenho certeza que Deus não ia ficar bravo com ela.
Deus não ia se irar com ela. Ela não precisava fazer isso para mostrar a Deus que ela ama a Deus. Porque para mostrar que a gente ama a Deus, há outras maneiras de se agir. É no dia a dia, no estilo de vida, na obediência à palavra. Mas aquele ato não ia modificar para mal a espiritualidade dela, se ela não ofertasse. Ainda assim, num ato de amor, num ato de fé, ela oferta a Deus. Ela mostra que ela estava num nível diferenciado. E ao invés de ter a impressão de que ela era uma fracassada, uma derrotada, eu tenho a impressão, meditando nesse contexto, de que ela era uma bem-aventurada. Feliz essa mulher para estar num patamar espiritual desse, para estar no nível espiritual desse. De chegar ao ponto de entregar tudo que tinha, todo o seu sustento, num ato de fé por amor a Deus, reconhecendo que Deus é soberano na vida dela, que Deus é Senhor, é Ele quem supre, desprendida das coisas materiais. Foi um ato extraordinário, foi um ato exemplar. E nessa toada, nessa mesma linha, eu quero dar um exemplo que aconteceu há 20 anos atrás. 20 anos atrás, eu lembro ainda. Meu pai tinha uma oficina eletrônica, eletroeletrônica, que arruma televisão, aparelho de som e tal. Ele tinha na época, né? Há 20 anos atrás. E ele tinha alugado um ponto comercial, e todo ponto comercial ele tem um toldo, né, na frente, para proteger de chuva e proteger até de sol. Só que o toldo era meio velho, então quando chovia, a água acumulava em cima dele, ele dobrava e a água acumulava em cima dele e ficava goteirando na frente da oficina. E quando parava a chuva, meu pai ia lá com um cabo de vassoura e tirava a água de cima para parar de goteirar e jogava água pro chão. Aí num determinado dia, meu pai chegou em casa, falou pra gente, eu nem tava lá. Ele falou: nossa, vocês não sabem o que aconteceu. Choveu hoje o dia inteiro, né, tal. E na hora de ir embora ali, o cabo parou a chuva, eu fui tirar a água do toldo, empurrei com o cabo de vassoura. E bem na hora que eu joguei a água para a rua, empurrei, a água caiu na rua, tava passando 2 rapazes de bicicleta. Um deles, os dois, aliás, estavam de terno. De bicicletinha, uma barra forte, de terno, com Bíblia embaixo do braço. Os irmãozinhos estavam indo para a igreja, porque estava quase escurecendo, já era a hora de ir para a igreja. Os irmãozinhos estavam indo para a igreja. E meu pai disse que a água acertou de cheio num deles. Molhou frente, costa, molhou Bíblia. E o cara de terno, de bicicleta. Na hora até falei: nossa, pai, tinha que ter prestado atenção, sacanagem. Eu fiquei com a dó do cara. Eu fiquei com a pena do irmãozinho. Aí eu falei: mas o que ele falou para você? Então, rapaz, na hora que eu vi que eu molhei ele, eu pedi desculpa. Nossa, desculpa. Eu até pensei que ele ia brigar comigo, que ele ia xingar eu. O irmãozinho virou para mim e falou: não, fica tranquilo, fica em paz. Sem problema, pode ficar tranquilo, fique em paz. Seguiu rumo à igreja. Esse irmãozinho, na época, eu fiquei uns 3, 4 dias pensando nesse caso aí, fiquei chateado, fiquei triste. Poxa vida, que sacanagem. Coitado do irmão. Coitadinho do irmãozinho. Eu não era nem convertido na época. Coitado desse rapaz. Ele tinha todos os motivos do mundo para se irar com meu pai, para brigar, falar alguma coisa, aumentar o tom de voz. Mas pelo contrário, em nenhum momento ele agiu de maneira ríspida. Ele agiu de forma diferenciada. Ele mostrou ser um servo de Deus no ato dele. Ele não brigou, não xingou, não exaltou. Ele poderia voltar para a casa dele, todo molhado, trocado de roupa. Não, ele seguiu para a igreja. Ele não ficou bravo com meu pai, respeitou meu pai. Porque ele poderia, não precisava xingar, falar alguma palavra torta, mas ele poderia ficar irado. Poxa, presta atenção, olha aí, molhou minha roupa, estou indo para a igreja, molhou minha Bíblia. Ele poderia, não seria pecado, não seria errado fazer isso. Mas ele demonstrou, naquele momento, que ele preferia agir conforme os ensinamentos de Deus, evitar uma contenda, evitar um debate, uma discussão acalorada.
agiu como servo de Deus. Na época, eu lembrando do que tinha acontecido durante os 3, 4 dias posteriores, eu fiquei na minha mente com a sensação de que aquele cara era um pobre coitado, um zero à esquerda, não tem boca para nada, coitado, cara pobre, de bicicleta, simplesinho, estava indo para a igreja, eu fiquei chateado. Mas eu tinha a sensação de que era uma pessoa, um pobre coitado, um zero à esquerda. Depois que eu me converti e eu me lembrei dessa história, eu comecei a pensar, coitado era eu, que não conhecia Cristo. Esse rapaz era um bem-aventurado, feliz ele, por estar num nível espiritual, num patamar espiritual desses, de conseguir controlar as suas emoções, de ter uma paz de espírito, ao ponto de não ficar irado e não brigar com meu pai, que é algo que seria comum para qualquer pessoa, por ter sido molhado, ter tomado um banho de água no momento que estava indo para a igreja, todo de terno, com a Bíblia na mão, de bicicleta. Não era um pobre coitado, era um bem-aventurado esse rapaz, e é um exemplo para mim até hoje. Eu nem conheço ele, eu nunca vi ele na vida. Eu lembro que meu pai contou, eu lembro perfeitamente até hoje meu pai contando. Mas depois que eu me converti, eu tive aquilo como exemplo. Ele fez algo que, para mais do que ele deveria ou poderia fazer para Deus, mas por fé, por amor a Deus. Não, ele não deixou de discutir com meu pai porque ele era um bobo, um otário, um zero à esquerda, não. Ele não discutiu porque ele preferia obedecer aos mandamentos de Deus. Ele preferiria ser um exemplo, ele preferiu ser um exemplo e mostrar que era um servo de Deus, mesmo que alguém taxasse ele como bobo, como um zero à esquerda. Eu quero dar um outro exemplo agora, mas é no oposto desses dois exemplos que eu dei. Todo mundo já ouviu falar do Kaká, aquele jogador de futebol brasileiro. O Kaká, eu posso dizer que ele chegou ao ápice da glória que qualquer ser humano sonharia em chegar. Qualquer pessoa sonharia em chegar. O Kaká, ele foi talentosíssimo naquilo que ele fazia, jogar futebol. Para mim, entre os 20 maiores jogadores da história. O Kaká jogou nos maiores clubes do mundo: São Paulo, Milan, Real Madrid. O Kaká, ele ficou milionário com o futebol, ganhou todo o dinheiro que ele poderia. Ele ganhou todos os títulos possíveis, foi campeão de Copa do Mundo, jogou pela seleção brasileira, ganhou Liga dos Campeões pelo Milan, ganhou títulos internacionais. O Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo em determinado ano. Ele chegou ao ápice da glória para qualquer pessoa. Qualquer pessoa sonharia em chegar. E o que eu achava mais extraordinário em ver o Kaká é que quando ele fazia o gol, mesmo já no ápice da glória dele, no ápice da sua carreira, em que ele tinha conquistado tudo que ele podia, na hora do gol, na hora que ele fazia gol, e o gol é o momento ápice do jogo de futebol, é o momento de maior emoção do jogo de futebol, e vários jogadores comemoram de todo tipo, de toda maneira, né? De todo jeito. E o Kaká, na hora que ele fazia o gol, a primeira coisa que ele fazia era levantar os dedinhos para o céu, levantava o dedo para o céu, olhava para o céu em referência a Deus. Era um ato simples, que não ia mudar. Se o Kaká não fizesse isso na hora que ele fizesse gol, não ia mudar a espiritualidade dele para mal. Deus não ia ficar irado com ele. Deus não ia ficar bravo com o Kaká se ele não fizesse isso, porque ele demonstrava a Deus no seu dia a dia que ele era um servo. Ele não precisava fazer isso. Ele tinha todos os motivos do mundo para não fazer isso. Ele poderia, nesse momento do gol, bater no peito e falar que eu sou bom, eu sou o cara, porque ele tinha talento, ele tinha conquistado tudo. Mas o Kaká, ele levantava o dedo para o céu e demonstrava para o mundo todo, para todos que estavam assistindo, os jogos eram transmitidos para o mundo inteiro, e quem não assistia via no noticiário o gol depois. O Kaká demonstrava, num ato de fé, que tudo que ele conquistou, tudo que ele tinha, aquele ápice da carreira dele, era por causa de Deus. Era Deus que tinha feito isso na vida dele.
Porque, irmãos, é muito difícil controlar a vaidade. É muito difícil controlar a soberba. Quando a gente está bem, está conquistando, está vencendo na vida, é difícil você se controlar e reconhecer que é Deus que está fazendo tudo na sua vida. E o Kaká, nesse ato, nesse simples ato, ele demonstrava que tudo que ele tinha, para ele, tudo que ele estava conquistando, que ele tinha naquele momento, era Deus que estava proporcionando. Eu achava extraordinário. Eu achava sensacional esse ato, essa atitude. Ele fazia para mais, ele não precisava fazer isso. Ele fazia o que ele não precisava nem deveria fazer. Era um ato simples, mas ali ele demonstrava para o mundo todo que ele reconhecia, num ato de fé, que era Deus que estava proporcionando aquilo na vida dele. E o que esses 3 exemplos têm em comum? É que Jesus, ele se sente tocado por atitudes que são diferenciadas. Atitudes que às vezes não precisamos fazer, que não deveríamos fazer obrigatoriamente, mas que demonstram a nossa fé, o nosso amor a Ele. Nesses três casos, eles chamaram a atenção de Jesus. Fizeram algo a mais do que poderiam ou deveriam. Eles tocaram o coração de Jesus, eu creio. E tocar o coração de Jesus faz a diferença, irmãos. Temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que uma multidão seguia Jesus, apertava Jesus quando ele estava indo curar uma criança. E essa mulher fazia 12 anos que tinha hemorragia, sofria com essa debilidade física. E ela, mulher debilitada fisicamente na sua saúde, ela teria dificuldades, na teoria, de se aproximar de Jesus, porque havia uma multidão que o rodeava. E ela consegue chegar até Jesus e toca nele. Nesse momento, Jesus para. Jesus para. E ele diz: alguém me tocou. E aí Pedro fala para ele: mas mestre, a multidão te rodeia, está te rodeando e está te apertando. Um monte de gente apertando Jesus. Todo mundo estava tocando nele. Mas essa mulher deu um toque em Jesus com uma fé, com uma certeza que Jesus poderia curá-la, que ele parou. E isso tocou Jesus. E isso chamou a atenção de Jesus, a ponto de que ela foi curada. Chamar a atenção de Jesus não vai passar batido. De repente, para chamar a atenção dele, como esses exemplos que eu dei dessas pessoas, que eu dei, a gente precisa abdicar de algo. De repente, abdicar da soberba, abdicar da vaidade, abdicar do nosso tempo, de repente abdicar de tudo que a gente tem. Mas vale a pena chamar a atenção dele, porque em nenhum desses casos Jesus deixou de suprir aquilo que eles tinham abdicado. Precisamos buscar esses níveis espirituais, esses patamares espirituais dessas pessoas, dos exemplos que eu dei, para assim conseguirmos chamar a atenção de Jesus. E chamar a atenção de Jesus vai fazer diferença na nossa vida. Não fique com medo de abdicar de algo na sua vida. Vai valer a pena. Vai haver uma recompensa. E ainda se não houver uma recompensa aqui em terra, a maior recompensa está nos esperando na eternidade. A Bíblia fala: juntai tesouros no céu, onde a traça não corrói. Essa riqueza não será corroída. Jesus está às portas. A volta do Senhor será breve. E a gente tem se preocupado com tanta coisa.
A gente tem medo de abdicar as coisas que buscamos, com medo de não tê-las. Mas é totalmente o contrário. Nós devemos colocar o Senhor como prioridade, chegar a um nível espiritual, a um patamar espiritual que nos deixa desprendidos das coisas terrenas. E quando chegarmos a esses patamares, a esses níveis espirituais, Jesus vai suprir na nossa vida. Ele não vai deixar faltar aquilo que você abdicou. E mais do que isso, haverá uma recompensa na eternidade, no céu. Vai valer a pena. Vai valer a pena chamar a atenção de Jesus. Precisamos buscar esses níveis. Precisamos agir como essas pessoas que tinham todos os motivos do mundo para não agir dessa maneira, mas eles fizeram mais do que eles poderiam ou deveriam. Tudo por amor, tudo por fé, para agradar ao Senhor. E assim tem que ser a nossa vida. E é assim que temos que agir. Chamar a atenção de Jesus vai fazer com que Ele olhe para nós de forma diferente. Amém, irmãos? Reflita nessa palavra, medite nessa palavra. A pobre viúva foi um grande exemplo. O ato dela, a atitude dela foi um grande exemplo. Ela poderia parecer para a sociedade uma perdedora, uma mulher derrotada, mas Jesus mostrou, exaltou ela e mostrou que era totalmente o contrário. Bem-aventurada essa mulher, pela fé que ela teve, pela atitude que ela teve. O rapaz que foi todo molhado, que estava indo para a igreja, do exemplo que eu dei, ele mostrou um controle emocional, mostrou uma paz de espírito diferenciada. E ele foi exemplo para mim. Hoje ele é exemplo para mim. Ele controlou a sua emoção. E mostrou que é um servo fiel ao Senhor, que prefere não entrar numa desavença, não entrar numa briga, não ser ríspido, e mostrar uma paz de espírito diferenciada, que só um servo de Deus tem. O Kaká tinha todos os motivos do mundo para se gabar, se vangloriar por todo o talento que tinha, por tudo que conquistou. Mas na hora que ele tinha a oportunidade, com pequenos atos, ele exaltava o nome do Senhor e mostrava que tudo que ele tinha era Deus que lhe proporcionava. E assim temos que ser na nossa vida. Agir de maneira diferenciada, fazer mais do que devemos ou poderíamos fazer, para agradar o nome do Senhor, com uma atitude de fé. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus.